Existem 5 ferramentas essenciais que todo marceneiro precisa, e isso é uma afirmação ousada. E pode dividir opiniões, mas uma dessas 5 tem que ser o humilde formão de bloco. Ela resolve o que as máquinas não conseguem e é a maneira mais rápida de fazer pequenos ajustes, nivelar, aparar, chanfrar e assim por diante. Mas aqui está o problema. Se todo mundo precisa de uma, então qual escolher? Existe uma opção que serve para todos? Vamos descobrir, mas para isso precisamos falar de dinheiro. Formões de bloco custam desde o preço de um lanche até o de um carro usado, e nem todos podem comprar os melhores. Mesmo quem pode talvez não justifique gastar com um formão de bloco, e foi isso que me levou ao desafio de hoje. É possível achar um formão de bloco eficiente por menos de 50 ou 60 libras. E para esse teste, eu vasculhei a internet e comprei 10 formões de bloco, variando de 7 a 50 libras, de todos os formatos e tamanhos. Vou colocar todos eles à prova. Primeiro, preparação. Quanto tempo leva do desembrulhar até o uso? Todos precisarão nivelar a base e afiar o ferro. Vou cronometrar, mas mostrarei apenas os melhores, piores momentos e os resultados, não cada segundo. Segundo passo. Teste do formão de bloco. Para garantir seu lugar na bancada, ele deve manter o fio afiado e ficar bem assentado na peça. O item deve ser confortável e fácil de controlar, proporcionando acabamento limpo e de qualidade. Por isso, escolhi 4 testes. Teste 1. Acabamento inicial. Como é a qualidade da primeira passada, após ajustar e afiar? Teste 2. Chanfrar para testar equilíbrio, controle, conforto e acabamento. Cerca de 20 passadas. Teste 3. Nivelar o corte. Eu coloquei fita de borda de sapele com fita de borda de carvalho maciço de 4 mm de espessura. Vamos aplainar até ficar nivelado. Isso vai dar cerca de 30 passadas. Teste 4. Aplainamento geral, o desafio das 100 passadas. É exatamente como parece. 100 passadas em madeira dura. Como a qualidade da construção e o conforto se mantém após 100 passadas. Por fim, teste 5. Cada bloco, plaina e lâmina já fizeram cerca de 170 passadas. Elas ainda estão tão afiadas quanto quando foram ajustadas? Vou mostrar os melhores momentos e depois classificá-las. Até fiz um pódio, não é dos melhores, mas é um pódio. Só para avisar. Há links para todas as plainas na descrição. Assim, ao final do vídeo, você pode conferir a que mais gostou. Vamos começar pelas mais baratas. Chamo essa de velha vermelha e pela embalagem, não sei se é da Delicate ou Use Luck. Ambos os nomes aparecem na caixa e nenhum é muito bom. O corpo é feito de uma chapa de metal dobrada, o que não faz parecer que a base será plana. O mecanismo parece um daqueles carros antigos de lata feitos de mais metal dobrado. E o resto? Bem, o resto é plástico barato. Estou mantendo a mente aberta na preparação e farei isso com todas as plainas manuais. As bases serão niveladas em placa de diamante 120 ou lixa colada na toalha de piso. Depende do quanto de trabalho terei que colocar nisso, já que essa base nunca ficou plana, o que não foi surpresa, mas tem uma parte quase plana no meio. 7 minutos de trabalho e agora começamos a segunda etapa, o ferro. Todos são afiados nas mesmas placas de diamante com o critério de manter a parte de trás plana. O bisel primário deve estar plano e polido, depois crio o bisel secundário. Em seguida, afio como navalha nas placas de diamante e finalizo no estropo. Tempo no ferro, 16 minutos. Uma olhada rápida no formão mostra o que o barato oferece. Não há suporte de verdade embaixo do ferro, a roda de plástico que deveria segurar o ferro escorrega na rosca e nunca fica firme. E não há ajuste lateral ou de profundidade, só batendo. Após 23 minutos de preparação, podemos testar. Sinceramente, os resultados surpreenderam, especialmente na primeira passada. Bom acabamento, sem lascas, não está perfeito, mas isso provavelmente é por causa da base. Mas dou 8 de 10. Segundo teste, chanfrar, 10. Desta vez, não houve falhas. Como a madeira era mais fina, deve ter encontrado a única parte plana da base e ficou alinhado. O acabamento foi mais difícil, com mais lascas. Durante o desafio das 100 passadas, ele mostrou ser um formão rudimentar, mas conseguiu passar.
apesar dos pontos negativos. Houve bastante vibração nas laterais. As laterais ficaram bem quentes. O ferro saiu do alinhamento uma vez, mas onde o corpo deixa a desejar, cara, deixa mesmo. A qualidade do ferro foi o que salvou, como ficou claro na passada final, tão boa quanto a primeira. Isso é um pouco chocante e você pode se surpreender, mas de 10 eu coloco ele em um sólido 7º lugar. Achei que ele ficaria em último, mas o verdadeiro último colocado foi uma surpresa. Vamos chegar lá. Quanto custa o velho vermelho? O velho vermelho custa 8 libras e 50 no Reino Unido, 9 dólares e 90 nos Estados Unidos. Vamos continuar agora. O velho vermelho era barato, mas este é o mais barato do teste, pelo menos no Reino Unido. É este aqui. Este é o Spear & Jackson Tiny Plane. Talvez não seja o nome oficial, mas é como vou chamar. E uma confissão, eu comprei isso só pela aparência. Dito isso, parece sólido, bem feito, e bom, só teve um problema que encontrei enquanto preparava. A base estava ok, levou cerca de 11 minutos para ficar plana, e isso não é ruim. O ferro tem tamanho similar ao de um raspador, o que não cabe em muitos guias de afiação. Por isso, exige mais habilidade para afiar manualmente. Isso leva um pouco mais de tempo. Preparação total: 23 minutos. Como o velho vermelho não há ajuste de profundidade ou lateral, tudo é na batida. Mas diferente do velho vermelho, o ferro parece estar firmemente preso ao corpo, então você tem muito mais precisão ao bater. E agora vem o que me surpreendeu nos testes. Eles foram absolutamente perfeitos. A primeira passada foi impecável. 10. Chanfrar, que talvez seja o superpoder desse pequeno plano, nota 10 perfeita. É tão fácil de segurar e tão confortável. A parar é absolutamente tranquilo. Mais um 10. Chegamos ao desafio das 100 passadas. Achei que após tantos testes, isso seria prejudicado, mas não houve problemas. Sem movimento de ferro, sem perda de fio e permaneceu confortável o tempo todo. Você deve notar um padrão aqui. A última passada foi tão boa quanto a primeira. Mais um 10. Este seria absolutamente perfeito para manter no bolso de qualquer avental de oficina. E por esse motivo, e pelo seu desempenho impecável, ele fica com o 3º lugar. Mas a maior surpresa de todas pode ser que no Reino Unido ele custa apenas 7 libras e 50. Infelizmente, nos Estados Unidos ele custará 30 dólares e terá entrega demorada. Acredito que isso ocorre por serem importados, mas no Reino Unido esse formão manual é uma escolha clara. Apenas um motivo, que explicarei depois, o impediu de ficar em primeiro lugar. Vamos deixar isso de lado e seguir com os pequenos formões. Chamo este de prata, pois não achei outro nome. Ele parece bonito, tem algum tipo de controle de profundidade, mas é bem caro para um formão pequeno. Vamos chegar lá, mas primeiro vamos testar. A primeira coisa a saber é que ele é leve. Corpo de alumínio, tampa fixa, com uma roda de pressão. E muitos problemas, quando digo muitos, é realmente bastante. Há muita folga no mecanismo, e é aí que, quando você aplica pressão na lâmina na frente, ele empurra o mecanismo para trás, o que não é bom. Além disso, a lâmina está saindo demais. A abertura do próprio formão dificulta, então nunca se consegue tirar uma lasca grossa, e ele quebrou enquanto eu ajustava. O anel de pressão interno saiu facilmente, pois era pequeno e de alumínio, o que facilitou nivelar a base em 4 minutos. Já a lâmina foi mais difícil. Ela é pequena, difícil de manusear e longe de estar plana. Preparei tudo em 20 minutos após conseguir avançar a lâmina para tirar a lasca certa. E, para constar, isso causou mais 4 quebras do mecanismo, pois ele precisa lutar contra a presilha de esfera e soquete. Após tudo isso, a primeira passada ficou impecável. Nota 10 de 10, mas trouxe um pouco de dor. Não é confortável de segurar, pois machuca suas costas, como você verá em breve. Chanfrar, nota 8. Vou repetir, sinceramente prefiro as planas menores para esse trabalho, mas ela quebrou mais 3 vezes durante esse teste. Para nivelar, nota 9. Mas com mais passadas vem mais dor, e isso piorou durante o desafio de 100 passadas. Esquentou muito e ficou tão dolorido após 20 ou 30 passadas que precisei usar uma luva para terminar. O ferro de passar foi o único ponto positivo em uma plana que no geral decepcionou. A última passada foi levemente pior que a primeira. Devido às quebras e à dor, essa é uma que você não deve comprar.
Ao colocá-la na nona posição, pode se surpreender com o preço alto. Isso custará 24 libras no Reino Unido e 24 dólares nos Estados Unidos. Vamos para o último dos mini-planas. E se você reconhece isso, é porque é uma cópia da versão da Bridge City Tools. Aquela é uma obra de arte e precisão. Esta aqui, esta não é. Mas será que é boa? Ela é um pouco mais complicada do que as outras duas. Ela possui guia de profundidade e a mesma junta esférica da anterior, mas sem anéis deslizantes. Tem uma abertura deslizante que pode ajudar no desfiamento. Outra base de alumínio ficou plana em 2 minutos. Diferente da anterior, o ferro já estava ótimo ao sair da caixa. Já estava plana atrás e ótima no chanfro. Preparação total, 6 minutos e meio. Agora para os testes. Primeira passada, 10. Chanfro, 10. Para esse trabalho é essencial gostar de planas menores. Porém, ao aparar rente, apareceu um problema. Veja, esses botões de ajuste na lateral para as peças laterais ajustáveis, eles na verdade ficam mais baixos em 1 milímetro ou meio milímetro do que a própria base. Então, quando você está parando rente ou trabalhando em uma tábua mais larga, bem, eles vão afundar antes que o seu ferro realmente chegue à madeira. Isso é um problema pequeno e não impossível de resolver, mas prejudica o desempenho do plano. O desafio das 100 passadas mostrou o propósito disso, especialmente por ter sido feito em madeira mais fina. O diferencial em relação ao silver é que as peças laterais apoiam bem os dedos, oferecendo firmeza e conforto. Apesar do problema com o parafuso, eu realmente gosto. Embora pareça com o silver e o mecanismo seja semelhante, ele é melhor feito, sem quebras. Por isso este ficou em quarto lugar. Mas o preço, sim, é uma cópia de um hand plane de 129 dólares, mas ainda assim por 33 libras, 48 dólares. Nos Estados Unidos é caro, especialmente para quem vem do Reino Unido. Comparando com Spear e Jackson, por isso aquele venceu a batalha dos minis. Em seguida, temos o que só posso descrever como um spoke plane ou um block shave. Ainda assim, é uma aposta que chega desmontada, coberta de óleo, e os ferros vieram quentes demais, tortos. E há uma grande chance de que isso possa arruinar a qualidade do metal. Há partes ásperas por toda parte, e os parafusos que mantêm tudo junto estão bambos, e no ferro de cobertura eles correm o risco de entortar o próprio ferro. No geral, um pouco menos do que perfeito. Dito isso, o metal é barato e macio. Levei 4 minutos para arrumar a base. Depois, escolhi o ferro mais reto e à mão ajeitei em 10 minutos. Montar tudo também parece um jogo. Sem travas positivas e nem a melhor qualidade de parafusos ou furos roscados, mas serve para testar. E outra surpresa, pelo visual e pelo acabamento. Eu estava convencido de que isso seria péssimo, mas a qualidade do primeiro teste foi excelente. O teste de chanfro é difícil de avaliar, pois o acabamento é bom, mas fica desajeitado pelas abas. Sem contar que é um pouco difícil de usar com uma mão só. Dito isso, consegui fazer o acabamento rente, porque a peça estava presa em uma morsa. Esse foi um 10, no teste de 10-0 passadas. Foi ótimo até a 60ª e razoável nas 40 finais. Mas, e é um grande mas, ele te obriga a ficar atrás dele em uma espécie de técnica de remo ao contrário, e isso cansa muito os braços. Não é natural. Bem, pelo menos para mim não é. Então sim, de modo geral, isso é uma bagunça, mas o acabamento que deixou fez com que ficasse em quinto lugar. E isso está acima de alguns formões, até que bons. Apesar de não achar isso para o mercado dos Estados Unidos, no Reino Unido, custa 8 libras, o que não é ruim. E agora, para o que eu estava mais animado, o formão japonês Suizan, esse aqui começou tão bem, eu estava muito empolgado. Nunca montei um desses antes, então fiz como nos outros, nivelei a base e afiei o ferro. Provavelmente alguém vai apontar erros que cometi. Mas no geral, tudo isso levou 22 minutos, o que é aceitável. Mas toda vez durante os testes eu fazia muitas passadas, o ferro recuava, e isso era constante. Coloquei uma fita azul atrás do ferro para prendê-lo, o que ajudou muito. Na primeira tentativa já consegui um 10. O acabamento foi ótimo, mas depois só piorou até eu não conseguir completar o teste. Então, infelizmente, ficou em último lugar e estou convencido de que fui eu quem fez algo errado.
Talvez eu precise comprar um modelo mais caro com cunha quebra-cavacos, mas por 30 libras no Reino Unido ou 14 dólares nos Estados Unidos, se for adquirir um desses, sugiro pesquisar bem como configurá-lo antes. Esses 4 últimos são bem parecidos em aparência e estilo, então vou resumir todos juntos rapidamente. E aqui está o que temos. Temos o mais barato Stanley, sem ajuste de abertura, e temos o Magnusson, que é o maior da categoria. Temos um interessante formão da Toolzone, que vem com uma pequena história e possui ajuste de abertura. E também temos meu velho e fiel formão Stanley. Esse é o formão que uso no dia a dia. Então, vamos começar com o Toolzone, uma compra barata na Amazon. Este aqui vem com um aviso. Existem vários modelos parecidos com este na Amazon, mas todos têm pequenas diferenças. Por esse motivo, eu pedi 2 e o mesmo formão chegou na mesma caixa, da mesma empresa. E se você comparar com o velho fiel aqui, dá para ver que isso é uma imitação genérica da Stanley. Isso leva a outra saga com este aqui, que contarei em breve. Antes, vamos ver seus concorrentes, começando pelo Magnusson. Como eu disse, este é o maior plano de mão do teste e levou um total de 26 minutos para ser ajustado. Tudo nele precisava de ajustes. Aqui vai uma avaliação rápida do plano de mão. Há pouco suporte para o ferro, só uma pequena área atrás e a boca do plano. Sempre que ajusta, só se ouve metal rangendo. Apesar de não ter ajuste lateral, possui ajuste de profundidade e consegui deixá-lo pronto para teste. A primeira passada foi razoável, 7. Foi muito difícil ajustar para tirar só uma lasca fina. O chanfro ficou nota 8. Acho que o dano na madeira ocorreu porque a abertura desse formão é a maior que já vi. No acabamento rente não houve problema, foi rápido e o resultado foi razoável. Dei nota 10. Depois veio o desafio das 100 passadas. Bem, até 50 estava tudo certo, mas em 50 ficou bem mais difícil e em 70 facilitou de novo. Não sei porquê, talvez tenha sido a madeira. Para mim, o maior defeito é ser um formão de bloco quase impossível de usar com uma mão, pois é grande, sem ajuste lateral e com pouco suporte para a lâmina. Eu não gosto dele. Eu coloquei este em 8º lugar, logo atrás do vermelho, com... Uma das poucas vantagens para vocês no Reino Unido é que ele custa 15. Agora, voltando à área de ferramentas, esse aqui é estranho e me surpreendeu. De novo, é claramente uma cópia do Stanley. Como eu disse, comprei 2 que eram praticamente idênticos. O primeiro que abri estava com defeito. Não abria de jeito nenhum, mas descobri que o segundo funcionava. Eles tinham uma boa contraferro entre eles, e uma lâmina estava um pouco menos torta que a outra. Então eu consegui combinar as peças para fazer um formão bom, e francamente, outro horrível a partir do par. E durante todo o teste, tudo o que eu conseguia pensar era que isso parecia exatamente com o Stanley. Levou um bom tempo para ajustar a base e toda a configuração levou cerca de 30 minutos, o que faz dela uma das mais demoradas. Eu não gosto disso. É uma cópia clara, mas ao menos tem ajuste lateral diferente de muitos formões. Vamos testar. O que veio depois, em um dia repleto de surpresas, foi a maior de todas. Desempenho impecável em todos os testes, nota 10. Não falhou em nenhum momento. Qualidade do acabamento, conforto, facilidade de uso e o desafio das 100 passadas foram impecáveis. A última passada foi tão boa quanto a primeira. Pode ser preferência pessoal, mas eu prefiro esse tamanho e formato aos demais. Porque com uma mão é fácil segurar e confortável, oferecendo mais apoio na base que modelos menores. Sinceramente, só esse motivo já coloca ele acima do Spear e Jackson Mini Block Plane e em segundo lugar. Além disso, custa só 16 libras no Reino Unido e 20 dólares nos Estados Unidos. Agora, já ouço alguns de vocês perguntando: como pode estar tão confiante após só 200 passadas? Pois bem, para vocês. Eu peguei esses 2 planas de bloco e levei de volta para aquele pedaço de cipile e usei eles até não conseguirem ir mais longe. É um pouco longo para este vídeo, mas eu disponibilizei para todos os membros do Patreon, pagos e gratuitos. Então, se você quiser ver até onde pode levar a mais barata das planas de bloco, vá lá e dê uma olhada. Vamos agora para a Stanley sem boca, nome que passei a usar, apesar do nome histórico Stanley. Fora da caixa, isso estava terrível, a base estava muito fora do nível e pior ainda.
Após 15 minutos de esforço, ainda achei impossível remover os pontos altos na frente e atrás da boca, o pior local para tê-los. E o ferro levou mais 12 minutos para ser ajustado também, mas a seu favor, ele tem ajuste lateral e o ferro é muito melhor apoiado do que o Magnusson, mas os testes foram um fracasso. O chanfro e o primeiro teste receberam nota 6. Achei um pouco grande demais para ser confortável de usar com uma só mão. Ele trepida, grita quando usado e o desbaste só melhorou um pouco. O desafio das 100 passadas foi aceitável, se suportar o barulho. Um ponto positivo é o ferro. Isso foi muito bom e é o único motivo pelo qual ele ficou em 6º lugar. Acho que por 33 libras, $3 dá para conseguir algo melhor. E por fim, temos o velho de confiança, meu Stanley número 60. Sinceramente, não lembro o tempo de preparação deste, mas há um motivo para ser meu formão de bloco diário. Ele tirou nota 10 em todos os quesitos, não perdeu o fio, nem perdeu qualidade do primeiro ao último corte. É sólido, fácil e confortável de usar. Agora, isso vai soar um pouco familiar quando você comparar com o que ficou em 2º lugar, mas este tem que ficar em 1º lugar. Mas não fica em 1º lugar, embora eu achasse que estaria na frente no início do teste. Na verdade, o que impede esse de ser o número 1 é a área de ferramentas ser uma loteria sobre qual você recebe. Porque ele custa menos da metade, enquanto o Stanley chega a 50 libras ou $60, o valor mais alto do nosso teste. Se quiser arriscar e economizar, o Toolzone não é má escolha. Se montar um bom, talvez compre 2 ou 3 e devolva os que não agradarem. Então é isso, após mais de 2.000 passadas e mais de 4 horas ajustando com um formão de bloco, posso afirmar com segurança que, sim, você pode conseguir um formão de bloco sólido, bom e funcional por 50 libras, $60 ou menos, mas você vai gastar 50 libras, $60 certinho. Na minha opinião, você conseguirá o melhor, pois o resto sempre vem com um asterisco. Ou você corre o risco de ter que escolher entre alguns para conseguir um que não tenha defeitos, ou se contenta com uma base mais curta que cabe direitinho no seu bolso. Faz um trabalho maravilhoso, mas não tem exatamente a mesma estabilidade dos modelos mais longos. Mas vou te dizer o que eu faria. Provavelmente teria 2 ou talvez 3 desses. E obviamente, o que eu sugiro vai depender muito do orçamento. No mundo ideal, você usaria o Stanley 60 para tarefas diárias e o Spear e Jackson como formão de bolso para ajustes e acabamentos. Mas há um argumento de que, se você trocar o Stanley pelo Toolzone, provavelmente conseguiria comprar 2 ou até 3 Spear e Jackson. Qualquer um dos 4 melhores formões aqui fará um ótimo trabalho, se você dedicar tempo para ajustá-lo. Se quiser ver como transformar um formão manual para uso, ajustar e afiar o ferro, veja aquele vídeo com todos os detalhes. Quero agradecer rapidamente por você ter assistido até o final e um agradecimento especial aos meus apoiadores do Patreon e membros. Se você quiser se juntar ao Patreon, tem um link aí na descrição. Se for ao vídeo do formão manual ou ao Patreon, nos vemos lá. Muito obrigado!